Esse aí é outro Você tem que ver, tem que ver, tem que ver. É o tipo Breaking Bad. Eu acho que quando eu começar também não vou Mas parar. tem que ter um pouquinho de determinação. É? É tipo, fazendo assim uma proporção de livro, é tipo Crime e Castigo. Você já leu Crime e Não. Castigo? Porque é um talalau, né? O Crime e Castigo é um livro... Foi o primeiro clássico do Dostoiévski que eu peguei pra ler. E eu malhei ali, sacou? As primeiras 100 páginas é malhação. É Tô ligado. malhação mental. Depois que você pega, bicho, eu fui do Rio até Manaus lendo. Aí não parou São mais. 4 horas de voo, né? Direto. Eu fui do Rio até Manaus lendo e voltei de Manaus até o Rio lendo. E terminou Sem não, parar. Né? Não terminei. É grande pra caralho. Mas Né? É que nem Duna. engolindo. Duna, você já leu? Duna no começo é difícil pra caramba. Depois você engata, cara, porque também é um negoção aí. Pô, é muito bom, muito bom. O Peaky Blinders é bom de assim, você saber que no comecinho ele meio maçante, mas depois ele, quando pega também... Mas isso que é legal o pessoal ver, entendeu? Porque o pessoal quer falar, o cara é esquerdaço e tal. O cara vê as mesmas paradas que você, velho, né? A galera não fica vendo as coisas que tem em comum, fica só vendo as coisas que pensa diferente, não é? Ô, Vilela, eu tenho uma teoria pra mim de que a grande maioria das pessoas não sabem do que elas estão falando quando elas estão tratando desses conceitos. Então vamos tentar explicar aí. Veio o Kim aqui também, deu uma aula legal sobre conservadorismo, explicou lá no começo por que era direita e esquerda. Então vamos tentar separar esse negócio. Porque hoje virou assim, ou você é esquerda, direita, e eu que não tô nem dos dois lados, aí o que é? Em cima do muro, isentão, e aí, pô, foda-se. Quem que a gente... com o Marcelo Taz, né? Fazer o partido de isentão. A gente fundou aqui o partido de isentão. Entendeu? Boa. Então vamos lá. Então, eu tava falando... Você é progressista? Ou vamos por uma coisa antes, assim, o que é ser progressista, o que é ser conservador? Então vamos pegar o conceito primeiro, tá? A democracia que a gente vive é uma democracia liberal. Tá. Então, partindo desse princípio, o liberalismo, ele preza pela questão da liberdade, né? Da escolha. Da liberdade. A nossa democracia liberal, mesmo os progressistas, eles também estão dentro do campo da democracia liberal. Tá. Certo? Então isso pressupõe... Nenhum progressista quer que o Estado te controle totalmente. É isso? Qual é a diferença entre um liberal progressista e o liberal neoliberal, vamos dizer assim? O neoliberal é o conservador? Não, o conservador é o cara que está querendo, na verdade, manter determinados costumes, o neoliberal questões. Eu vou quê? colocar aqui, mas a gente tem aqui, vou fazer uma... Deixa eu trazer o microfone para cá. Tá, então eu vou chegar para cá. Bem simples, foi o professor Wilson Gomes, que é um cara que tá apanhando tá pra caramba aí na... Aqui pega? Pega. Tá. Vai ficar de ponta cabeça, né? Vai, depois a gente... Tá bom. O professor Wilson Gomes é um professor de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia que tá apanhando na internet porque ele é um cara que é professor de Ciências Políticas, ele não é um militante. Então ele tá fazendo análises, ele não tá fazendo o que você quer ouvir, o que eu quero ouvir. Tá. Ele tá analisando o contexto e ele faz uma análise. Tá. Então, dentro de uma análise, cabe a um cientista, fiz Ciências Sociais na UFRJ, não me formei, mas cabe a um cientista não falar para que essa substância vai servir necessariamente. Quem vai fazer isso é o médico. O cientista analisa a substância e fala quais são os bons, o que ela serve de bom, o que ela serve de ruim, e aí ela entrega a substância e o médico vai falar, vamos usar... Foi o Felipe que veio aqui, o Felipe Raime, que falou que o cientista não pergunta por quê. Ele pergunta o como, ele quer saber o como. Exatamente, ele faz o porquê tanto faz. Ele faz a estrutura. Por que o universo surgiu? Não, é como o universo surgiu, ele não tá querendo saber por quê. Entendeu? Exato, então você tem um método científico que é você fazer uma análise sem você dar juízo de valor. Entendi. Do que vai ser feito com aquilo. A gente tem aqui dentro do nosso espectro, a gente pode botar aqui, dividir o nosso espectro. SUS e? Não, Vivo SUS, que eu fiz agora que eu tomei a vacina e fiz uma homenagem ao SUS. Eu tomei semana passada, ou retrasada. Falei que quando eu tomasse a vacina eu ia botar minha Vivo SUS. E aí sobrou um dedo aqui. Aí eu botei a minha estrelinha aqui. Então assim, aqui a gente tem um espectro, né? Aqui, direita e aqui esquerda. Dentro desse espectro, o que é esquerda e direita começa mais ou menos ali na Revolução Francesa por causa da burguesia e do proletariado que ficava do lado direito a burguesia, do lado esquerdo o proletário. E a gente tem uma outra parte, que é essa parte aqui, do espectro, né?
Dentro desse espectro, a gente vai ter todas essas possibilidades aqui. À esquerda, todas essas possibilidades à direita. A gente pode vir para um campo mais liberal aqui ou mais conservador aqui. Ah, tá. Então, você Mas pode você tá falando ter... de costumes ou de economia? Não, a gente pode botar aqui, por exemplo, na pauta da esquerda, você pode ter pessoas, por exemplo, marxistas, que são talvez pessoas do nível da esquerda, para que a gente analisa hoje, mais conservadoras à esquerda. Tá. Elas querem um Estado, né, de alguma maneira, os meios de produção pertencem àqueles que produzem. O capitalismo é o quê? O cara tem um capital e nós trabalhamos para esse cara. Sim. Então, um cara que é motorista de ônibus, ou um cara que é, sei lá, padeiro. Ele ou não é dono do... O cara não é dono dos meios de produção. Certo. Então, ele não é capitalista. Ele vive no regime capitalista. O capitalista é quem detém o meio de produção. Tá. Já o outro, comunista, que é vamos dizer que seja o oposto, ele não quer que tenha ninguém como detentor dos meios de produção. A sociedade se organiza para que todo mundo possa ter direito a tudo. Não tem um cara que vai explorar a sua mão de obra. Tá. Né? Aí a galera que está no chat pode estudar o que chama mais-valia. Sim. Né? Que é o processo de quanto vale a sua força de trabalho. Para comprar o né? que você está produzindo. Exatamente. Então, dentro do espectro econômico e do espectro liberal e conservador. Conservador e liberal, você pode estar à esquerda, por exemplo, à medida em que o progressista... Qual a diferença da esquerda para a direita na democracia liberal? Basicamente é o seguinte, a esquerda tem uma preocupação coletiva. Ela se preocupa com o social, de uma maneira talvez um pouco mais preponderante do que a direita. A direita se preocupa mais com a sua questão individual. Né? A direita está mais preocupada talvez com a sua performance individual, a sua fábrica, a sua empresa, seu lucro. Mas a liberdade está para os dois. Quanto mais perto do extremo à esquerda, menos liberdade. Tá. Quanto mais para cá, do extremo para a direita, também menos liberdade. Por isso que a gente fala que o bolsonarismo está fora do espectro da direita. O bolsonarismo está na extrema direita. Ele está num lugar onde a liberdade, ela é, tipo... a gente pode correr um sério risco de quando a gente fala tanto da Venezuela, da Cuba, das ditaduras, etc., da gente ter um cara que apoia a tortura, AI-5, censura e uma série de questões que tiram as liberdades individuais. Então, é possível você dizer que você é liberal e bolsonarista. Entendi. Não dá. Você está fora desse espectro. Então, quando a gente tá... O bolsonarismo veio para o Brasil de uma maneira tão absurda que ele pegou esse espectro, que é o bolsonarismo, está aqui. E todo mundo que está desse lado, para o bolsonarista, é comunista ou é esquerdista. E ao mesmo tempo, existe uma galera, obviamente, que também vai estar bastante aqui, mas é uma galera muito pequena. Que também tudo para cá é direita. Que todo mundo para cá é fascista. É fascista. Então, o que a gente tem que entender no que a gente está vivendo hoje no Brasil? Primeiro, qual é o seu nível de liberdade? Posso virar assim? Você consegue? Pode. Qual é o seu nível de liberdade? Né? Você quer que o Estado seja o Estado mínimo, quer dizer, o Estado interfere quase nada. Na As economia. Leis de mercado que meio que... Isso. Aí, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? Foi aquele crash imobiliário lá? A gente teve um crash imobiliário. Quem foi que salvou? Foi o Estado. Foi o Estado. Para os Estados Unidos chegar a ser os Estados Unidos como civilização, quem construiu? Como assim? Quem deu suporte? Ixi, aí... Quem é que faz o cara que é um cara que tem um pequeno negócio no primeiro momento ter um capital para ele poder crescer? Quem é que dá esse primeiro capital? Não é o banco? Depende. Pode ser o Estado. No BNDES não fez isso com um monte de gente? Não, você está falando lá nos Estados Unidos? Não, estou falando de modo geral. Quando você está construindo uma civilização, o Estado está ali te ajudando a fazer a civilização ganhar fôlego até que essa civilização se torna, de alguma maneira, né, sem tanta desigualdade, etc. O Brasil é um país que,
Eu tô lendo o livro do Ciro e recomendo que você leia também. E todo mundo Tô leia. tentando trazer o Ciro aqui, ele me deu uma volta aí. Então na eu vou... última- Mais um compromisso que aqui. Ciro, Opa. O assessor dele falou, não, sabe aquele negócio? Tipo, não, ele vai aí sim, tá, mas eu tô achando que ele tá me não, enrolando. Tá. O Ciro é um projeto que eu admiro. Mais uma vez, as pessoas vão falar, Ciro... Meu irmão, olha só. Pega o Lula, Se ele foi eleito pega o- e não seguiu o Dória. projeto, você não tá mais com ele. Lógico que não. Ah, isso que é ideal. Pega o Lula, pega o Dória, pega o Mandetta, pega as pessoas que estão no campo democrático. Me apresenta o projeto dessas pessoas, que eu vou fazer uma análise e vou ver o que Entendi. tem de bom e o que tem de ruim. Foi aquilo que você estava conversando no off aqui, quando a gente estava conversando. Então, dentro dessa situação, a gente tem um país com uma desigualdade gigantesca, hoje, que é o Brasil, onde tem um percentual das pessoas que ganha muito dinheiro, e é um percentual mínimo, e tem uma grande maioria que ganha 99% que não ganha o que esse 1% ganha. Então, o que a gente está falando é o seguinte, que dentro do espectro do liberalismo, em termos econômicos, todas as vezes que a gente libera, por exemplo, o Bolsonaro agora durante a pandemia, a carne começou a ficar muito cara, né? E aí, um Estado liberal, o governo não pode interferir. Aí o Bolsonaro falou o quê para as pessoas? Come ovo. Aí as pessoas começaram a procurar ovo. Aí o ovo ficou caro. Aí, o que acontece? À medida que as pessoas vão procurando, é a lei da oferta e da procura. Como um brioche. Né? Vai ficando a coisa descontrolada. Se você não tem... Não estou falando que eu sou a favor de um Estado gigante, não, tá? Mas você precisa de um Estado, por exemplo... O Brasil hoje ele é uma fazenda. A gente vive de commodity. Total. Se o Brasil ainda tem... Se o agronegócio ainda está apoiando o Bolsonaro, é porque o agronegócio está ganhando muito dinheiro exportando. A gente tem gente passando fome aqui dentro. Dólar alto pra caramba. A gente tem gente passando fome dentro do Brasil e as pessoas exportando comida para fora. Porque o dólar tá alto e os caras estão ganhando muito dinheiro. Mas isso é commodity. O que o Brasil produz? Qual é o carro brasileiro, o computador brasileiro, o dispositivo que a gente tem? O que a gente produz de industrial que a gente poderia estar produzindo se a gente investisse no setor industrial brasileiro, no setor de pesquisa? Quem é que investe? Uma parte é o Estado e uma parte é a iniciativa privada. Exatamente. Então você tem que raciocinar da seguinte maneira. Eu preciso, por exemplo, que um cara que está na UFRJ estudando, que esse cara, quando ele termine o estudo dele, que ele venha fazer alguma coisa que vai ser, já que ele está estudando numa escola pública, né? Que ele traga esse benefício para o seu país. E não que depois que ele se formou e etc, que ele vai vender esse benefício. Vai lá para fora. Então, assim, quando você fala de um Estado, de um neoliberalismo dentro da realidade do Brasil, você está falando de um Estado que ele já é mínimo. Você entra numa favela, você vai ver que o Estado não está lá. E, na verdade, as pessoas se acham ricas, mas elas estão na classe média. Para baixo. Eu vi aqui, aqui no seu estúdio, estou vendo que você tem uma condição boa de vida, etc. Eu posso te classificar como um cara de classe média alta. Mas se você parar de trabalhar hoje, você consegue ficar quanto tempo sem trabalhar? Na pandemia eu quase quebrei, cara. Porque eu não tava fazendo show. Quanto tempo você acha que você aguenta ficar sem trabalhar? Se assim, sem trabalhar, você não vai ganhar nada no YouTube. E só gastando. Nada. Só gastando? Quanto tempo? Um ano. Um ano? Então você não é rico. Claro que não. Rico é quem vai ficar 5 anos, gerações. Não, 10 gerações. anos, 20 anos. O filho dele já... Então vamos começar a situar as pessoas. Eu só sou rico se eu tenho condição de parar muito tempo de trabalhar. E ficar de boa. E ficar de boa. Porque o cara fala, eu detenho meu modo de produção porque eu sou youtuber. Mas quem detém o modo de produção é o YouTube. O YouTube. Você tá só trabalhando para o YouTube. Exatamente. Se o YouTube sumir do planeta, você vai fazer o quê? Ou se ele mudar as regras. Então, a gente está falando que existe uma questão seguinte. Primeiro, a gente tem que conscientizar as pessoas de qual a classe que essas pessoas pertencem. Então, nós somos privilegiados. Nós pertencemos à classe média alta. Mas tem os caras que pertencem à classe média e à classe média baixa que acham que são o topo da pirâmide. Porque eles têm uma padaria, ou porque eles têm uma Land Rover financiada, ou porque eles têm um apartamento de 170 metros na avenida, sei lá, no Jardins, que ele está pagando em 300 anos. Ele acha que ele é rico. Aí quando ele acha que ele é rico, ele vota em projeto de quem? De rico. E quando ele vota no projeto de rico, ele esquece que ele está muito mais próximo da classe trabalhadora e dos pobres do que do rico.
Porque quando vem uma pandemia, ela enfia a classe média para baixo, joga quem é pobre pra miséria e faz assim, ó. Aí o cara se liga. O rico tá ficando mais rico. Porque sabe o que o rico faz na pandemia? Vê que você tá fudido e compra teu imóvel. Vê que você tá fudido e compra a tua lojinha que tava lá destruída. Na pandemia, o número de ricos, de milionários, multiplicou. Por quê? Porque quem tem dinheiro numa crise ganha dinheiro. Tem oportunidade, né? E quem não tem dinheiro e acha que é rico, vai olhar agora e falar, caralho, eu não sou rico. O que eu tenho pra vender? Eu sou um pombo, eu não sou um pavão. Mas ele me comporta como pavão. Quando eu tô com os meus amigos no barzinho, ali na Paulista, ou na Augusta, ou sei lá, em Ipanema, no Leblon, eu fico tirando onda, achando que eu sou rico, que eu sou milionário. Você tá mais perto da classe trabalhadora do que dos ricos. Então, se você vai procurar um projeto de país, você tem que procurar um projeto de país que atenda aonde você está na classe na sua pirâmide, na sua consciência de classe, para você não ficar elegendo a vida inteira os caras que vão ficar fazendo a manutenção desse 1% que está ganhando dinheiro em cima de dinheiro. Então, mas toda essa classe política não é rica pra caralho? Ou não? Depende da classe política. Se você pegar o o que tá cara aí? da classe política que não tá roubando, É. você vai ver que ele não tem condição de ser rico. O próprio. Deixa eu falar agora, caramba. Ei, me fugiu. Ciro. É, o Ciro, ele não é um cara rico? Ele é um cara de classe média. Não? Não, ele é rico? igual. Se ele parar de trabalhar, Ele também provavelmente ele tá fudido. Ele já deu aula, ele não ganha as aposentadorias que ele tinha direito como governador e prefeito. Mas esses políticos que estão aí há 300 anos, os caras são ricos, não Me são? explica como é que um cara que é deputado federal, quer dizer, que agora é senador, compra uma mansão de 6 milhões. Então, é isso que eu tô falando. Esses caras Pede são pra ricos. ele explicar. Mas são ricos? Mas como que ele ficou rico? Não, eu sei, mas são ricos, né? Ah, tá. Não, eu não posso afirmar, porque eu não sei quanto que ele tem de patrimônio. Pra mim, Mas se um cara que ganha... É. O cara que ganha 36 mil reais por mês, como parlamentar, não tem condição de comprar uma mansão de 6 milhões. Na minha cabeça, não tem. Na cabeça do bolsonarista que dá nó em pingo d'água, ele vai explicar como é que o cara comprou. Entende? Então, assim, se o cara vive de política, ele é político, ele não é rico. Porque o salário de um político... Só o salário, realmente não. Ele tem muitas regalias, muitos privilégios que precisam ser revistos. Né? Total. Precisam ser revistos. Agora, rico, não é. Só se tá roubando. Então, essa é a minha dúvida. Então a gente tem que olhar já por aí. Porra, como é que o cara tem tudo isso? Como é que o cara tem estação de TV? Como é que o cara tem latifúndio? Tá muito errado isso. Como é que o cara tem não sei o quê? Faça essa pergunta pra si mesmo, porque peraí, é só você fazer uma pergunta. O cara ganha quanto? Quanto é que é o salário de um parlamentar hoje? Você consegue ver aí? Vê aí. Eu não sei de cabeça. Salário de um deputado e um salário de um senador. Não, eu sei, mas é que você vê esses políticos ricos, ou pelo menos descobrindo esses patrimônios absurdos. O Kim Kataguiri é rico? Não. Não. Ele é corrupto? Aparentemente não, né? Aparentemente não. Então ele não tá enriquecendo com a política. Sim. Correto? Ele pode ter uma posição diferente da minha? Saudável. Eu não concordo com um monte de coisa que ele já falou de mim, inclusive muitas mentiras. Falando que eu ganhava dinheiro da Lei Rouanet, que eu era bancado pra defender a Dilma, etc, etc. Mas eu tô falando no fato dele ser como político, depois que ele assumiu o cargo, ele ficou rico? Não. Abriu mão de um monte de coisa. Você pode perguntar pra ele se é possível ele ficar rico sendo só político. Ele vai falar pra você que não. Não, com certeza não. Eu conheço a Jandira Fegali, vou pegar o outro lado, que é do PCdoB. A Jandira Fegali é rica? Não. Eu conheço o Gabeira. Eu conheci o Gabeira na época que o Gabeira era parlamentar. O Gabeira mora no mesmo apartamento. Admiro ele pra caramba. Cara. No mesmo apartamento ele mora até hoje. Viu aí? Um senador é 33. 33. E qual que era o outro? Deputado. Desculpa, o deputado federal de 36 a 39. Ô, deputado federal ganha mais do que o senador? Mais. Será que é isso mesmo? Deve ser, né? Bom, se você tem um salário aí de 36 mil por mês, você pode falar que você tem um bom salário. Sim, claro. Né? Considerando que você é um cara que não tem que pagar plano de saúde, passagem, roupa, moradia, blá, 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 você ganha limpo 36, você tem um dinheiro razoável. Eu não sou bom de matemática, mas a gente pode fazer um cálculo aqui. Quanto que ele consegue guardar? A escola do filho, eu não sei quantos filhos tem, mas deve ter mais de um. Vamos botar. Eu lembro que a escola da minha filha é bastante cara. Numa escola particular não é menos de 2 mil reais. Não, vou colocar 3 pau, 4 pau, sei lá. Então vamos botar aqui, 36 mil menos
4 pau, vamos botar aí. 2 filhos, tá? Numa escola boa. Tá. Menos 4, são 32. Vamos botar que o cara tenha que pagar aí conta de luz, plano de saúde ele não precisa. É. Conta de luz, babá, viagem, as coisas que vão tendo que pagar aí, vamos dizer que sobre 15 mil. É um bom dinheiro. Porra. Bastante dinheiro. 15 mil. Com 15 mil, como é que você... Pô, de 36 já sobrou Não, só 15 mil? eu peguei os 36 e fui jogando ali. Peguei metade, mais ou menos. Tá bom. Sobrou 15 mil limpo. Vamos botar assim, vamos tentar justificar. Tá. Como é que você compra um latifúndio, uma emissora de televisão ou de rádio, ou uma mansão de 6 milhões com 15 mil? É uma conta mil? simples, cara. Tinha que ir em cima dessa galera aí mesmo, cara. É muito simples isso. Só que tem uma coisa que é o seguinte, as pessoas estão tão burras. Por causa de negócio de ideologia, que elas nem sabem direito, a gente estava aqui no espectro, o que é democrático, o que é liberal. A democracia é liberal. Você, dentro do campo progressista, você pode ser mais liberal ou menos liberal. A democracia é liberal. Tanto que os caras, a galera que é mais marxista, fica reclama. Fala, porque os esquerdas, liberais, etc. Porque tem uma galera que é mais radical mesmo, do ponto de vista de entender que das liberdades. Tem que colocar o Brasil dentro de um caminho mais socialista. Eu não sou socialista. Eu sou social-democrata. Eu tô na linha seguinte. A gente tá numa coisa que é uma realidade de desigualdade abissal, onde tem gente ganhando dinheiro pra caralho, gente morrendo de fome. Eu quero que o cara que... Como o cara me chama de socialista de iPhone. Eu quero que o cara que é um filho do porteiro... ou filho de uma empregada doméstica, possa ter o mesmo iPhone que eu. Que ele possa estudar na mesma escola do meu filho. Que ele possa andar com a mesma segurança que o meu filho. Fazer viagem de avião. Que ele possa fazer uma viagem, que ele possa ter uma condição adequada. Que se ele porventura perder o emprego... a gente vê isso nos Estados Unidos, né, cara? O cara que é pedreiro, o cara que trabalha com alguma coisa braçal, a distância dele não é muito grande. O cara consegue comprar o carro dele, tem a casinha dele. Só que tem uma coisa nos Estados Unidos que agora você vai entender minha tatuagem Viva o SUS. Claro. Se o cara quebrar a perna nos Estados Unidos ou tiver câncer... Ferrou. Não tem SUS, não. Ficam desesperados. E o SUS é quem? É o Estado. É o Estado. Então eu acho que o que a gente tem que entender dentro desse equilíbrio... Meus pais, cara, estão sem plano. O que salva é o SUS, cara. Exatamente. Então acho que a gente tem que começar a dizer... o SUS é o que hoje? Pra gente saber o que é o SUS. SAMU é SUS. Qualquer transplante de órgão é SUS. Qualquer tratamento de câncer... Tratamento de doenças que são caríssimos, 10 mil reais um tratamento, é SUS. Vigilância sanitária é SUS. A água que você bebe é SUS. Água? A qualidade da água que você vai beber é SUS. Então, vacina é SUS. As vacinas que você tomou quando criança são SUS. Total. Né? Então, meu o SUS... filho só se vacina no SUS. Eu escrever Viva o SUS é o mínimo que eu posso fazer por tudo que... mas você não tem plano de saúde... E você não precisa ir numa UPA 3 horas da manhã. O certo era ninguém precisar ir numa UPA 3 horas da manhã e passar perrengue. Sabe por que passa? Porque tem gente que pega o dinheiro do SUS e desvia. Claro. O problema é o SUS? Não, claro que não. Então o problema quem é? Mas ninguém é contra o SUS. Tem gente que é. E tem gente pobre que é contra o SUS. Fala o quê? Que o SUS é uma merda. Que o cara tá reclamando do serviço, mas ele não tá fazendo análise de por que o serviço não está sendo entregue da maneira adequada. Exatamente. Então eu não posso extinguir uma coisa que é muito positiva porque tem uma pessoa que tá... Eu não posso pegar um carro bom pra caralho e jogar ele no lixo porque o piloto é um idiota. Fala sobre a montadora faz carro merda, sendo que aquele carro usado que o cara comprou tá zoado. Né? Então, assim, eu acho que dentro desse espectro todo, o conservadorismo... Mas por que a gente começou a falar disso? Porque a gente veio falando de liberalismo, de progressismo... Não, de taxarem as pessoas como isso ou aquilo, não foi isso? Foi, de taxar isso ou aquilo. Tá. Então, por exemplo, a gente tem que... E aí como que a gente faz nessa guerra que ou a pessoa... Não tem outra alternativa. Ou a pessoa é esquerdaça, ou a pessoa é reacionária, ou a pessoa é fascista. Como que a gente faz? A gente faz para as pessoas entenderem que não é só isso, entendeu? A gente faz da seguinte maneira. Primeiro, em que lugar da pirâmide social eu me encontro? Para eu entender onde é que eu tô. Primeiro lugar, você não pode estar classe média. Classe média. Você é classe média. Você tá mais perto de quem? Da classe da pobreza, é dos isso? pobres. Isso. Quem é a classe média? São os trabalhadores. Sim. Porque quem é o topo da pirâmide é que detém os meios de produção, correto? Então, qual é o tipo de política que eu preciso que me atenda?
A política que vai atender, obviamente, a direitos que eu tenho, que estão garantidos constitucionalmente pro meu filho, que eu pago imposto para isso. A classe média paga imposto pra caralho. Pra caralho, cara. Entende? Então eu tenho que cobrar que o sistema público funcione, não que eu tenho que extinguir o sistema público. Se eu extinguir o sistema público, o cara que é mais pobre vai viver como? Desamparado, Ah, mas vamos fazer voucher. Pô, me explica aí esse sistema de voucher. O voucher é o que? É o Bolsa Família? É o que o Fernando Henrique fez? Meio que, né? Então, assim, o Estado ele precisa desenvolver o país de alguma maneira, minimamente, para que a gente possa, em algum momento, ter... É que o debate fica meio raso, assim, tem que privatizar tudo versus o Estado tem que dominar tudo. Não tem um meio termo de analisar, Perfeito. né? Por exemplo, a Eletrobras, na minha opinião, não tem que privatizar. Por quê? Porque é um setor estratégico. É a energia do país. Você vai entregar a energia do país para um país estrangeiro explorar? Agora, tem outras coisas que você privatiza. Correio podia privatizar. Entendeu? Cara. Tem outras coisas que você privatiza. Eu preciso analisar. Eu não tenho profundidade agora para falar sobre o Correio. É que ele não Porque funciona por algum motivo, cara. Ele não funciona. O próprio Mercado Livre atua pelo Correio. Então é Correio. Que às vezes a gente quer que privatize, mas é o Correio que está fazendo. Porque alguém vai ganhar com essa privatização. Então precisa fazer uma análise. Setores estratégicos, água e energia nuclear, essas coisas, você não... Não tem como, né? Você não privatiza. Mas aeroporto já foi privatizado, né? Agora, telecomunicações, privatizou. Claro. Você tem problema com a TIM? Muda para outra. Você tem problema com... Claro. Eu não posso falar aqui dessas coisas. Eu posso falar. Então fale você. Eu posso falar. Eu tenho problema pra caralho com a TIM. Aí fala mesmo. O gatinho já tenho problema pra caralho com a TIM. Inclusive, já tô tentando resolver um problema com a TIM, que foram quando eles entraram na porra do meu chip com um funcionário. Entraram? Um funcionário de uma loja da TIM, que não gostava de mim, pegou o chip, clonou o meu chip, entregou pra um grupo de bolsonaristas, hackers, entre muitas aspas, porque pegar o chip de uma pessoa e fazer os dois fatores, qualquer idiota faz. E a TIM até hoje fala que ela não tem nada a ver com isso, que ela botou na esfera criminal, não me deu nenhuma indenização, não fez porra nenhuma, e eu tô lá sofrendo com a TIM. Caramba. Mas eu já procurei outros serviços, e me parece que todo mundo tem problemas com todas. Umas têm um benefício a mais, outras têm um benefício a menos. Então, no final das contas, eu tenho liberdade de escolha, sim. Mas, efetivamente, praticamente, elas mas todas podia ter mais, cara. Sim, poderia ter mais. Falaram que, vamos botar... vamos deixar... vamos tirar a taxa de bagagem, porque vai diminuir o preço da passagem. Diminuiu? Não. Então, a gente tem que ver essa história, analisar direitinho, como a gente estava conversando sobre as outras coisas, analisar direitinho pra gente não ser o país do na volta a gente compra. Não tem essa história do pai e da mãe? Na volta a gente compra. Eu faço isso com meu filho, coitado. Eu sei, cara, coitado dele. Eu fiz hoje isso. Né? Então a gente tem que tomar cuidado pra eu gente... não falei de sorvete? Eu comprei sorvete? Eu falei pra ele que ia comprar sorvete, não falei? Você falou tanto de sorvete. É que ele tá com vontade de fazer cocô, cara. Eu tava com medo dele fazer cocô no carro. Tudo bem. Aí eu trouxe ele em casa, ele fez cocô. E aí, e o sorvete, papai? Amanhã a gente compra. Amanhã a gente compra. Porque, porra, cara. Né? Ia vir ele, não ia sair de novo. Você entendeu? Entendi. Mas, pô, e aí eu te é muito falo. bom, cara. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Olha, eu e você, Vilela, a gente tem condição de pagar escola pública. Sim. Escola pública não, escola particular, plano de saúde. Sim, graças a Deus. A gente mora num lugar seguro. Tudo bem. Então, eu defender uma política neoliberal, pra mim, que tenho condição de comprar alguma coisa, faz sentido. Mas um cara que anda de ônibus, um cara que tá empregado, né, numa situação que não ganha dinheiro pra caralho. Mas sabe o que confunde? Eu pensando com a cabeça... Porque, pô, meu pai é metalúrgico, sou do ABC e tal. O que confunde é quando o político, ele fala de algumas coisas que tocam direto. Cara, vamos colocar policial na rua, vamos não sei o quê, sabe? Essas coisas... A galera acha que não vê, esse cara é da esquerda, é da direita. Vê essa linguagem que o Lula tem e o Bolsonaro tem de falar direto do que o cara precisa ouvir, cara. E é isso que... Por isso que você fala, o Ciro pode ser o melhor, pode, mas ele vai ter que entrar nessa linha de diálogo com esse pessoal se ele quiser ganhar, entendeu? Não, com certeza. Ou qualquer político. Com certeza. Ele não pode... Isso que a gente tá falando, cara, não consegue atingir a massa, cara. Eu só preciso fazer uma ressalva aqui, porque assim, eu nunca votei no Lula, eu votei na Dilma, contra o Aécio. Eu não sou advogado do Lula,
Acho que o Lula deveria ter sido julgado por um tribunal imparcial. Mas não dá uma dó, cara, depois de tanto tempo, se a gente se acordasse agora e falar, puta, Lula e Bolsonaro, Lula Não, ainda, então, cara. mas a única coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, é que quando o Lula foi presidente, o Lula respeitou as instituições. Claro. Tanto é que ele foi investigado, tanto é que o PT está Não, investigado, todo tanto é que estão mundo respondendo respeitou processo, até etc, agora. etc. Não, mas todo mundo. O Bolsonaro já mexeu no COAF, já mexeu na Polícia Federal, já mexeu na não sei aonde, vai metendo a mão em tudo que é lugar, desrespeita a Constituição sistematicamente falando Cara, que vai dar golpe, que vai mas fazer não sei o que lá. Aí é achismo. Não, Aí- não. Não, tô falando, o que eu vou falar agora é achismo. Eu acho que se o Lula for eleito, ele vai entrar numa Não, dessa eu não tô também. querendo nem falar de Lula eleito, porque eu tô tá. fazendo o seguinte. Não, mas eu acho que ele vai Só pegar vou fazer pesado uma agora. aspas, porque o Lula está no campo democrático com Sim, todas sim, as sim. ressalvas que a gente pode fazer Sim, ao PT. claro. Mas ele tá no campo democrático. Sim, O sim. Bolsonaro tá aqui, ó. Lá no extrema-direita. Então, só fazendo esse adendo. Sim, claro. Qual é a minha narrativa? O que eu quero construir? Uma alternativa ao bolsonarismo. Eu não quero ter que ser obrigado a escolher entre o Lula e o Bolsonaro. Essa é a merda. Não quero. Então, Porque eu acho que vai. Se for pro segundo turno, Lula e Bolsonaro, acho que vai ser um recorde de voto branco e nulo. Cara. Então- Né? então a gente vai chegar num ponto aqui que toda isso aqui vai se resumir, Tá. tá? Eu não quero... O Ciro, você acha que tá onde aqui? O Ciro tá. é centro-esquerda. Aqui? Centro-esquerda. Aqui, né? É que eu tô com o negócio com a É o cabeça pra left. baixo. É o. Aqui é o É, ele tá direita. aqui, é. Aqui é a esquerda? É. Ah, tá aqui. Ele tá aqui. Tá. Tá aqui. E o Lula? O Lula também é centro-esquerda. Só Não que tá o Lula, mais pra cá? o Lula tem... Não, cara. O Lula ficou no poder na época do PT e o Lula fez um governo de conciliação. Ele pegou uma parte... É o Lula Paz e Amor. Ele fez então. uma coisa muito importante, que ele fez uma modificação na pirâmide social brasileira, tirou gente da miséria, tirou o país do mapa da fome, distribuiu renda, pouco, mas distribuiu. Ninguém tinha feito isso antes dele, Cara, teve da aquele. forma como ele fez. Teve aquele lance das commodities. Poderia lá em ter feito cima. muito mais. Podia ter feito muito né? mais. Essa é a merda. Poderia ter feito muito mais, mas banco ganhou dinheiro pra caralho com o Lula. Porra, pra caralho. Pra Então caralho. ele é esquerda comunista? A época que eu mais ganhei dinheiro foi na época do Lula. Cara. Ele é esquerda Porque tinha uma comunista? produtora. Não. Quer dizer, eu não sei se tem gente lá dentro que tá brigando com ele para que ele seja mais radical. Eu acho que sim, inclusive. Que eu acho Olha, É o que eu te falei. O meu medo agora é ele voltar radicalzão, velho. Quer saber? Agora vocês vão ver. Porque o finalzinho da Dilma lá já tava um negócio de lista negra, de perseguir a galera que... Lembra da lista negra que saiu? cara, eu não... Sabe essas coisas? eu Você nunca- não tem medo de voltar a esquerda voltar radical, seja lá quem for, por causa do bolsonarismo? Olha, eu nunca a galera vi... voltar batendo pesado? Eu nunca vi. E eu fiz críticas, todo mundo pode procurar, se tiver boa vontade de procurar no YouTube, vai olhar, vai encontrar no YouTube, no Google, etc. Eu nunca sofri perseguição no governo Mas do PT. pesado? Você fez crítica pesada, assim? Fiz crítica pesada. Eu Tipo- fui pra porta do Congresso Nacional com laranja, o caralho, com um monte de coisa. É porque as pessoas começaram a discutir política de Agora... 2013 pra cá. É. Se pegar o meu Google e minha vida e for ver ó, desde quando eu tô na rua, vai ver que eu não tô de sacanagem, que eu não tô de putaria, que eu não vou vir aqui fazer papel de palhaço. Entende? Então eu quero dizer o seguinte: não houve, antes da ditadura, um governo que cerceou tanto a liberdade como o Bolsonaro vem fazendo com a imprensa, com a classe, Sim, sim. com a cultura, com a informação, com as pessoas que estão passando conhecimento. E foi eleito com um discurso contrário, né? Então, Né? o eleito com discurso de ódio. Deixar... Não, mas nesse negócio de não, agora não vai ter mais mimimi, agora tudo pode, aceito piada, aceito tudo. E não é assim, né? Ele aceita a piada quando a piada tá sendo negro, a mulher, o LGBTQIA+. Aí ele aceita Não, a não, mas piada. ele Quando falou a piada é com ele, ou com a mulher dele, ou com Então, os mas filhos ele falou que dele, ou ele com ia a família aceitar. dele. Não, piada comigo, beleza, mas foi só esse eleito que mudou. Pois é. Mudou esse discurso, né? Então, assim, a minha narrativa... Qual é a minha alternativa? Se eu faço uma avaliação de que a esquerda hoje tem no Lula a sua principal articulação para poder disputar 2022... E só tem porque não surgiu outro cara também, né? Não, tudo bem. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Vou entrar aqui. Se eu já estou prevendo que o Lula está desimpedido e vai concorrer a 2022, é forte e tem chance de ganhar em 2022, e eu não quero o Bolsonaro, porque se for o Bolsonaro, eu vou votar no Lula, vou votar no Ciro, vou votar no cachorro, vou votar em você, vou votar No nele, mandíbula. vou votar em qualquer um. Sim. Então eu não quero que o país tenha que escolher entre qualquer um e o
Bolsonaro. Então qual é a nossa alternativa? Tirar o Bolsonaro do segundo turno. Quem que tem que tirar o Bolsonaro do segundo turno? É a esquerda? Claro que não, a esquerda já tá aqui, né? A esquerda tem o Lula, né? Então, mas o Ciro não é esquerda? Sim, o Ciro é centro-esquerda, Então. né? O Lula também é centro-esquerda. É. Quais são os outros que a gente tem de opção que pode tirar o Bolsonaro? Putz, nenhum, cara. Hoje em dia... Não pode ser nenhum. Ah, não. Você falou com chance de pontuação? Como é que a gente constrói essa alternativa ao Bolsonaro? Então, construir. Não existe esse cara ainda. É isso que eu tô falando. Sim, então, Ah, mas tá. aí digamos que chegamos em agosto de 2022. E a gente tem o Ciro com 12%, E o Lula com... o Dória com 4%, o Mandetta com 4% e o outro com 2%. E o Bolsonaro com 23%. Você vota em quem? Ciro. No Ciro? É, claro. Se fosse o Dória com... Não, mas e aqui? Tá com quanto? Aqui já tá no segundo Já turno. tá no segundo, tá. Se fosse o Dória com 12%, o Ciro com 6%, o Mandetta com 6%, você ia votar em quem? Dória. Dória. Então, mas é isso, não é? Então o que eu tô tentando dizer para as pessoas é o seguinte, vamos fazer em 2022 Mas, cara, uma ninguém vota assim. alternativa ao bolsonarismo. A gente não quer o Bolsonaro. Mas você não acha que essa última eleição foi meio isso? A galera meio que não votou nem nos caras do PT e nem no bolsonarismo. O Haddad, por mais que as pessoas tenham divergências ao Haddad, ele está no espectro democrático. O Bolsonaro não esteve em momento algum no espectro democrático. Quando o Bolsonaro entra Cara, eu sinceramente eu não acho que ele vai Quando o Bolsonaro... Eu não acho que ele vai pro segundo turno, não. Não, eu espero que não. Ele já tá derretendo, esse problema da CPI vai agravar. Então ele vai Eu começar a acho que ele partir não vai, não, cara. chutar... Mas eu não sei se algum desses que você falou aqui consegue vencer o Lula, não. Não, aí que tá. Aí a gente tem outras forças atuando aqui, tá? Vamos eliminar o Bolsonaro? Tá, já não tá no segundo turno. Tiramos o Bolsonaro. Aqui a gente tem, então, o Ciro, o Dória, o Mandetta, o Amoedo. O Moro, sei lá, eu acho que o Moro também. O Moro não entra aqui também, porque o Moro compactuou com o Bolsonaro. Então, mas o Moro, ele já e vem falou aqui se pra vai extrema-direita também. O Moro já falou se vai? Não, o Moro não vai. Ele sabe eu acho que ele não vai, E não. ele também tá aqui na extrema-direita, né? Aqui, na época que o Bolsonaro foi eleito, o nosso cenário era um cenário de antipetismo, muito pesado. A gente já tem hoje um cenário de antibolsonarismo também. Total. Mas a gente também tem um cenário de antipetismo. Tem. Correto? Tem. Os dois têm muito voto e tem muita rejeição. Exatamente. Então nós temos aqui, se a gente elimina o Bolsonaro, você acha que o Lula prefere ir contra o Bolsonaro ou contra alguma dessas opções aqui? Porra, ele prefere muito ir contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro. Claro. Eu também prefiro que o Lula vá contra o Bolsonaro. Se o Lula for contra o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Agora, se o Lula for contra o Ciro ou contra o Dória... tem essa galera aqui que vai ter que escolher. O Lula vai ter que disputar aqui. Se o Lula tiver que disputar aqui, existe uma força chamada antipetismo que o Lula vai ter que trabalhar. Exatamente. Se o Lula tiver que trabalhar o antipetismo e o antibolsonarismo já tá fora, porque já foi eliminado, esse campo aqui começa a ficar com um campo de disputa mais forte. Aí aqui, cara, a gente vai fazer o seguinte. Eu sou um cara mais progressista. Se for aqui o Mandetta ou o Dória, eu vou votar no Lula. Mas se você for um cara mais à direita, você vai votar no Mandetta ou no Dória. E aí a gente vai botar o projeto de cada um para disputar. E ao invés de a gente ficar falando o nome, é o Lula, é o Bolsonaro, é o Ciro, é o Dória, é o Mandetta. Qual é o projeto que a gente quer? E aí a gente vota. Então eu prefiro que você vote. Se eu pudesse escolher. A escolha é sua, óbvio, né? Você tem a alternativa do Amoedo, do Dória, do Mandetta, ou qualquer outro de direita, liberal, ou que você achar que é o seu espectro, ao centro, direita, enfim. E eu posso votar no Lula se eu quiser? Do que a gente tem que votar Lula, todo mundo no Lula, porque o outro é o Bolsonaro. Porque, eu vou te falar uma coisa. Se for Lula e Bolsonaro, e as pessoas que chegarem aqui falarem, não vou votar no Lula porque o outro é o Bolsonaro, quer dizer, eu não vou votar... Eu não vou anular ou então vou votar em branco. Essas pessoas que saírem desse espectro, vou anular, vou votar em branco, elas estão compactuando com uma força que já se mostrou uma força negacionista, autoritária. Mas você tem que entender que votar no Lula é complicado para essas pessoas. Pode até ser. Mas elas têm que botar na balança o seguinte, o que é mais importante? Uma pessoa que numa pandemia com certeza procuraria a vacina e a ciência, ou um cara que deixou 510 mil pessoas morrerem? Eu entendo. Isso é o mínimo. Sim. Isso é o mínimo.
Então, assim, o político, ele vai falar bonito pra ele não se comprometer, o Dória. Eu duvido. Você pode perguntar pra ele semana que vem. Amanhã. Dória, se for Lula e Bolsonaro, você vota em quem? Ele vai falar, voto em branco. Com certeza. Ou voto nulo. Por Vamos quê? ver, vou perguntar isso Porque amanhã. o Dória... Lembra isso amanhã. Eu vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Porque o Dória, ele tem chance de concorrer em 2022. Então ele não vai se comprometer em dizer que vota no Lula, porque isso vai magoar o eleitorado dele. É verdade. Então essa pergunta é uma pergunta que eu já tenho a resposta. Entendi. Entende? Agora, uma pessoa que não é candidata política, porra nenhuma, e tem um cara que tem várias restrições a esse cara, mas tem um genocida do outro lado, você vai votar no cara que você tem várias restrições, é redução de danos. É que eu vejo... que tá, eu não descolo essa corrupção absurda do PT com o lance dele ter matado muita gente por causa disso. A galera não vê que essa corrupção matou muita gente. A corrupção mata. Indiretamente. A corrupção mata. Que não é só do PT, eu sei. Mas eu não consigo descolar essa imagem do PT. Nenhum entendeu? problema. Você tendo... Mas eu sei. Você colocou um cenário horrível, cara. Eu tô colocando um cenário pragmático. Eu sei. Tô sendo pragmático. Pode acontecer. E aí dentro do pragmatismo... Mas você acredita que vai acontecer isso? Sinceramente. Eu estou trabalhando um diálogo... Não, acreditar. Não, então, eu estou trabalhando um diálogo para que aqui esteja o Lula contra uma outra perspectiva. E aí eu posso até votar no Lula. Dependendo de quem for no segundo turno. Mas eu sei que estaremos num segundo turno com pessoas democráticas. E quando a gente coloca o Bolsonaro no segundo turno aqui, a gente tem uma pessoa que não respeita a vida, que não respeita a ciência, que não respeita a medicina, que não respeita nada. Que fala de AI-5, que fala de... Não tem. Então não tem como, cara. Desculpa, é o Lula. Tampa o nariz e vota, bicho. Eu não tô fazendo campanha pro Lula, eu tô falando, eu não quero que seja essa situação. Entendi. Então essa narrativa, eu tenho falado nas minhas redes o seguinte, não vão interditar meu debate. Não existe só Lula e Bolsonaro. Existe Lula, existe Ciro, existe Dória, existe Mandetta, existe milhares de outras situações. De 2 turnos é bem complicado porque a pesquisa vai indo bem, mas quando vai chegando perto da eleição, você vê que sempre muda porque a galera fala... o meu candidato não tem chance, eu vou votar nessa merda aqui mesmo. É sempre assim, né, cara? Sim. Quando deveria ser, primeiro turno, vota em quem você acredita, cara. Porque se você votar, esse cara pode estar lá no segundo turno. Exatamente. Só que a gente tem uma questão aqui no Brasil que é muito séria, né, cara? Que é essa questão exatamente de ficar em cima de nomes. E não em projetos. Exatamente. Então, a minha militância hoje... Mas é isso que eu queria. É por projetos. Agora que tem podcast, cara, que esses caras venham aqui, que o Ciro apresenta venha o projeto. E apresenta o projeto, cara. Tudo bem, eu quero saber o que você come no jantar, como é você com a sua família, mas, cara, como você vai fazer a gente sair dessa merda, cara? Sim. Como? É isso que eu quero saber, cara. Porque Agora, não fica em debate de televisão, é essa coisa que a gente tava aqui no começo, aborto, droga. Tudo bem, isso tem que ser discutido, mas, cara, tem coisa muito mais grave pra ser discutida. E não dá pra se discutir isso em 2 minutos, né? Que é o tempo que é colocado. Réplica agora, senhor, não sei o quê. Cara, qual é o seu projeto mesmo? Pra segurança? Quando o brasileiro chegar nisso que você tá fazendo, que vocês têm a oportunidade de fazer... Não, e vamos fazer. Aí, cara, você tá falando... Quantas pessoas tem aí, desculpa? Mais ou menos. Quase 3 mil. Mais 3 mil. A gente tá falando pro 3 mil pessoas. Imagina que a gente tá num palanque conversando com 3 mil pessoas. Gente pra caralho, bicho. Claro. Daqui vai passar pra 50 mil, sei lá. 100 mil. Pra 100 mil. Olha quantas pessoas vão chegar a uma discussão que não é uma discussão rasteira, desonesta, de 2 minutos, com profundidade, com audição. Porque você tá me ouvindo e eu tô te ouvindo. Claro. A gente não tá aqui batendo boca, gritando quem vai ser melhor, quem é comunista, quem é fascista, quem é não sei o que. Então, cara, o que eu espero para 2022 é que as pessoas se lembrem que nós estamos numa pandemia, que o próximo presidente vai pegar a economia destruída, que a gente vai precisar do Estado para poder resolver uma porrada de problema, porque só a iniciativa privada não vai dar conta. Cara, eu até acho. Mas que a iniciativa privada também é importante nessa reconstrução. Acho que a gente vai dar uma retomada agora daqui até... Mas não o suficiente para chegar em 2022 respirando... Mas agora eu acho que se a pandemia realmente tá indo para onde tá indo e a gente vai conseguindo resolver, eu acho que vejo um cenário um pouco mais animador, mas nada também é absurdo. Né? E outra coisa, Vilela, eu não venho aqui para fazer propaganda, embora eu ache o projeto do Ciro um projeto que me atende. Cara, eu quero conhecer. Eu não vim aqui para falar assim, vota no Ciro, vota não sei quem. Não, eu vim aqui propor para as pessoas o seguinte, por favor, saiam desse debate raso, de ficar me xingando de comunista, de petralha, de esquerdista, de maconheiro, de não sei o que, de maconheiro não sei o que. Xingaram ele ou não? Cara,
Não sei se, mas eu acho capaz de terem xingado. porque teve muito Capaz de xingamento, terem xingado é muito bom. Eu acho que você sabe, você participa de grandes programas assim, e na sua rede social mesmo, o pessoal deve xingar. Aqui, qualquer pessoa, às vezes, vem comediante. É, e a maconheiro. pessoa- o tempo todo. Tá, então tudo bem, não tem problema. Tudo bem, você pode ter Mas tua opinião. o xingamento é mais em relação a ser esquerda, não é que eu que tava vindo antes. Isso, com certeza. Tudo bem, não tem problema. Se a sua audiência tem uma galera mais à direita, Não, cara, depende da pessoa que vem Eu tô aqui. ligado, Aí vem é as o- pessoas. Cara, eu não entendo. As pessoas não assistem. Eu não entendo isso. Se tem um programa que eu não quero, que eu não gosto da pessoa, eu não vou lá assistir. As pessoas vêm assistir. Eu odeio esse cara! Mas vou ver até o final pra ver se eu odeio falo pra mesmo. você, ó, a gente entrou na 3ª hora de programa. É. Tem gente que tá aqui desde o começo xingando. É o mesmo cara. O cara podia estar transando, fazendo o outro cara cara. tá assistindo do início ao fim, cara. Isso eu nunca entendi, cara. É, Mas isso é bom, é bom, é Não, bom. não, tudo bem, não tem Porque de problema. repente o cara tá xingando, mas depois ele vai pensar e fala, pé, o cara falou uma coisa lá que de repente eu concordo. Não, e eu nem tô aqui pra vender verdade. Tá. Eu tô aqui pra trazer debate, diálogo. Eu tenho feito isso nas minhas redes, entende? Ter a oportunidade de estar no teu podcast, ter a oportunidade de falar com pessoas que talvez eu não tivesse acesso. Sim, com certeza. Então, essas pessoas que me olham... dificilmente vão entrar no seu Exatamente. canal. Então, alguma isso coisa. que me importa. Eu não tô na minha rede social falando assim, vota no Lula, vota no Ciro, vota não sei aonde. Eu tô falando, galera, vamos entender o que é política? Vamos debater? Aí eu chamo um professor de ciências políticas, pro cara passar coisa básica. Aí eu chamo um cara para falar sobre racismo, pro cara entender qual é a estrutura que ele mora, no país onde ele mora, qual é a estrutura que condiz esse país. Aí eu chamo uma pessoa de trans para poder falar a respeito de, porra, por que esse Tô país ligado, aqui é tão é o que preconceituoso? a gente fez aqui, teve aquele conflito lá do Israel e Hamas, Palestina, eu trouxe um cara pra falar, ele falou mais do lado de Israel, o pessoal pediu, depois eu trouxe 2 da Palestina pra falar. E Exatamente, assim, cara. Isso aí é política. Xingar o outro, anular o outro, não é política, é guerra. Nem sei se é guerra, é... E aí não vale a pena, ninguém ganha com isso. Olha o estado que a gente tá. Se alguém chegasse para João Gordo perguntou para mim, vou perguntar para você. Se eu chegasse em 2014 e falasse para você, Vilela, em 2021 o Brasil vai passar por uma pandemia com 520 mil mortos, você acreditaria? Não, claro que não. Não. Se eu dissesse Ninguém para você assim, Vilela, se em 2018 você não elegeu o Bolsonaro, elegeu o Alckmin ou o Amoedo, não vai ter 520 mil mortes. Você acreditaria? Não. Você acha que teria 520 mil mortes? Não, claro que acho que não teria. Então, não teria 520 não mil entendi a mortes. pergunta, tá. Né? Então, Entendi. assim, a gente colocou uma pessoa no poder por ódio. Alguma outra coisa que, de fato, tem problemas. Mas a gente não pode sustentar esse ódio a vida inteira. A gente tem que sentar para conversar agora. Então, mas você não acha que na pandemia deu uma... Esse ódio aumentou de todos os lados, cara? Eu achei que, porra, a pandemia a galera tá muito odiando tudo, né, cara? Acho que a rede social é muita, Não tem é muita canalização do ódio. Você acha que não é a gente não pode usar isso, o que a gente tá vendo nas redes sociais pra vida aí fora? Acho que tá diferente aí fora? Eu não sei, cara. Cara, Tô eu não achando sei. todo mundo tão... Eu só acho que esses programas que a gente tem a oportunidade de conversar, que a gente está fazendo aqui, se a gente conseguir resgatar para o debate ali Ah, sim, você consegue. 1.000 pessoas dessas 3.000, a minha vinda aqui para São Paulo para te encontrar já valeu. Isso eu não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida. Entendeu? Tenho percebido aí que muito... Cara, veio aqui o advogado, sempre cito esse exemplo, o Augusto, né? E a gente falou sobre várias coisas aqui. Cara, a maior parte dos comentários é, cara, eu nunca tinha visto esse lado. Ele fala sobre a saidinha de Natal, sobre progressão de pena e tudo mais, e coisa muito técnica, que a gente só ouve, sou contra isso, sou contra... E ele explicou de uma maneira tão legal, cara, que muita gente nos comentários fala, cara, não ia com a cara desse cara, mas assisti o programa e mudei de ideia, é isso. É isso. Fala. Aqui, Inclusive, a gente recebeu um superchat aqui agora, do Silvio Barbosa, falando, Tico, eu tinha outra visão de você, cara. Sua visão está muito mais próxima da minha do que eu imaginava. Obrigado ao Inteligência Limitada. Então, cara, por que será que ele tinha outra visão? Como eu tinha outra visão, entendeu? a gente nunca conversava. Não. Tudo bem. Digo, Não, mas Brasil... eu tô falando assim, eu tinha sua visão lá pra trás. Claro que quando eu comecei a ver você falando, ver outras coisas, é claro que eu mudei essa visão, assim como de muitas pessoas. Eu tô falando, tem gente que não vai atrás, cara. Sim. Eu vou atrás. E o cara assim, eu quero saber por que ele tá pensando isso.
Por que ele foi tão radical nisso que ele tá falando? Por que ele tá batendo tanto nessa tecla? Sim. Eu quero entender, mesmo que eu não concorde. Como eu não concordava as coisas que você falava da Dilma, Sim. na época do impeachment, Mas do você me golpe. entende hoje? Claro que eu entendo, claro que eu entendo. Entende? Claro que Porque assim, entendo. eu não tô aqui pra ser Concordar chicote não- de ninguém, Não, entendeu? e concordar não quer dizer concordar. Entender não quer dizer concordar. Exato, É. exato. Quer dizer, porque o que eu vejo sempre aqui é assim, a gente não entende as lutas que cada um tá sofrendo, ou tá lutando, não entende por que as pessoas chegaram a essas conclusões. Quando a gente entende, a gente fala, tá, cara, é óbvio que essa pessoa pensa assim, é óbvio que essa pessoa tá puta com isso. Mas se a gente só vê o resultado, cara, a gente entra no mesmo nível, na mesma vibração, cara. Não, com Porque a gente só vê a certeza. pessoa estourando, ou a pessoa no limite. Ó, Pra gente encerrar esse papo de política, que eu sei que esse papo é um papo que a gente fica aqui 10 horas. Olha o tamanho do espectro do negócio. Tem até um Para as teste, pessoas né, resumirem a comunista contra a fascista. É. Não dá, tá? Isso aqui tudo é espectro político de esquerda, isso aqui é tudo espectro de política de esquerda conservadora, isso aqui é tudo espectro de política de direita conservadora, isso aqui é tudo espectro de política de direita liberal. Quanto mais próximo daqui você tá do centro, quanto mais para um lado você tá para a esquerda, quanto mais para outro à direita. O que você não pode é o totalitarismo. O totalitarismo de ambos os lados ele não faz bem, porque ele reprime, ele tira a liberdade. O totalitarismo da direita chama-se fascismo. O totalitarismo da esquerda não chama-se comunismo. É fascismo Chama-se também. totalitarismo. Fascismo também, né? É porque o fascismo vem do Mas é um tipo de Mussolini. fascismo, né? É o totalitarismo. É autoritarismo, mata do mesmo. Só muda mata, o nome. Só muda o nome. Entendi. E em alguns outros aspectos também muda na história, mas os Tá. nomes que a gente tem é falta de liberdade. Alguém aqui tá vendo o Tico Santa Cruz ou o Vilela defendendo falta de liberdade? Então isso é importante, cara. Em nenhum momento aqui falando, não, tem que proibir tal coisa porque o indivíduo não tem direito disso. Isso é pesado. A única coisa que me faz diferente, talvez, para algumas pessoas e que me coloque mais à esquerda é que eu entendo que, como eu sou uma pessoa que tem muitos privilégios, eu gostaria que as pessoas desfrutassem das mesmas oportunidades que eu. Mas eu também, cara. E sendo isso, Eu também. e o Estado tem o dever de prover isso pela Constituição. Mas é por isso que talvez as pessoas mais conservadoras me achem esquerdista. Porque eu também sou acusado de esquerdista por um e de conservador, ou direitista de outro, sei lá, alguma coisa. Porque eu acho que o Estado ele tem que estar presente nessas coisas básicas. Tem que estar e muito forte, entendeu? É que eu sou a favor de privatizar muitas coisas, tipo o correio e tal. Então aí a gente vai naquela coisa do buffet, entendeu? Sim. Aí eu tenho, quando eu entendo, eu posso ir no buffet e escolher isso daqui, da parte da esquerda, da direita, mas eu acho que nesse meio tempo, cara, daqui um ano eu posso ter mudado. Falar, não gosto mais dessa comida e tal. Porque a gente não testou exatamente essas coisas para O valer. Mandetta era a favor da privatização SUS. Ah, é? É. Caramba. Pergunta pro Dória amanhã o que ele acha de privatizar o SUS. Então, Tem muita gente que era de direita e agora, durante a pandemia, que era a favor de privatizar Que sistema de mudou de saúde, ideia. que mudou de ideia, porque viu que num quanto- momento de emergência, o quanto você ter um sistema como o SUS é importante. Exatamente. E agora, para os artistas que puderem nos assistir, ou para as pessoas que... Não se trata mais da gente estar dividido agora, nesse momento, entre direita e esquerda. Agora a gente está dividido entre civilização e barbárie. Então é quem está ao lado da civilização e quer discutir o país com alternativas de projetos à direita e à esquerda, e quem está a favor de um genocídio que está acontecendo Então, aí fora. Mas em relação a isso, o que você já teve de represália? Fora o grupo de ataque, Pô, assim, todo mas, tipo de mas do represália. governo você já teve alguma coisa? Não, ninguém vem Penso- oficialmente te fazer uma Processo, represália via alguma governo. coisa? Né? Mas você tem muitos problemas. Mas tem muitas as pessoas que têm até mais visibilidade do que eu que foram Ah, usadas. sim, sim. Polícia sim. Federal. Nunca Sim, vi sim, ninguém. sim. O Felipe Neto, por exemplo, chegou e falou: eu falei mal pra caralho do PT há tempão e nunca a Polícia Federal veio bater na minha porta. E não foi só o Felipe Neto. Não. Tem outras pessoas, inclusive, que são de direita. Sim, o Danilo tava quase para ser preso aí, esses tempos aí também, né? A gente tá vivendo um tempo bem estranho. Então, bem assim, estranho. Eu concordo com o Danilo Gentili? Não. Eu gosto de Danilo Gentili? Não. Você quer ver ele preso por causa de, Não de quero falar ver, ideias? não quero ver ele preso. E outra, se o Danilo Gentili está ao lado da democracia, quando eu olhar para o lado da trincheira, eu vou olhar para a cara do Danilo Gentili. Porque a gente tem um inimigo em comum, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é o inimigo comum de todas as pessoas que são de direita e esquerda no âmbito Hoje em dia, democrático. sim, hoje em dia. Então, aquele artista que chega no lugar e fala: eu não quero me posicionar porque eu não quero nem comunismo. Não tem comunismo no Brasil. Não existe essa hipótese. O Lula nunca foi comunista, o PT nunca foi comunista.
Se você pegar um cara que é comunista de verdade, vai pegar o governo do PT e entregar pra ele, vai falar assim, meu irmão, isso é um governo de direita. O cara vai dar risada. Então a gente tem que começar a destrinchar esses nós. Mas vamos ver. Eu preciso chamar o chat porque eu preciso ir ao banheiro mijar, Vai lá. tá? Vê do chat em relação a isso se tem alguma dúvida.